Olá, salve Maria Imaculada! Estamos começando mais um programa sempre com você, nesta terça-feira abençoada do dia 28 de março. Hoje nós vamos falar sobre conversão com o padre Reginaldo Padilha, que vai explicar um pouquinho para nós sobre a importância da conversão, né? Um pouquinho dos exemplos bíblicos também, assim como São Paulo, que se converteu ao cristianismo, enfim. Nós vamos estar desenvolvendo esse tema, já que estamos vivendo o tempo da Quaresma. Programa sempre com você, com certeza queremos estar ao seu lado, sempre te acompanhando, orando, rezando por você. E se você quiser curtir as nossas redes sociais, eu sempre gosto de lembrar o nosso Facebook, que é o programa Sempre PGM, né, PGM de programa. Você acessa lá no Facebook, você vai acompanhar as nossas fotos, todas as nossas atualizações. Se quiser deixar um recado, se quiser deixar algum comentário, com certeza será bem-vindo. E toda a comunicação, toda a mensagem que você deixar é importante para nós, para sabermos, né? Nós fazemos tudo que nós fazemos por vocês. Vocês que são a nossa audiência, os nossos telespectadores e também os nossos milites, que acreditam e confiam nesta obra de evangelização. E também temos o nosso Twitter, que é o Programa Sempre. Acesse lá o Twitter, @Programa Sempre, também mais um canal de comunicação com todas as pessoas que ama, que curte e adora, acompanha esta obra de evangelização, não é mesmo? Além disso, temos o nosso site, miliciaimaculada.org.br. Lá você pode acompanhar, além da TV Imaculada Conceição Online, todas as rádios também que fazem parte desta grande obra de evangelização. Se você tiver alguma pergunta para enviar para nós, relacionada ao tema da conversão, ou de repente quiser falar um pouquinho da sua conversão, deixar um testemunho, ligue para nós 3349 1015. 3349 1015 é o nosso telefone, também temos o nosso WhatsApp, que você pode enviar mensagens, pedido de oração, enfim, temos muitas possibilidades de se comunicar. Se é por falta de comunicação, esse não é o nosso problema, né? Temos várias fontes, vários meios para conversar com você, se aproximar mesmo de você, né? A conversão, nós vamos desenvolver melhor esse tema, mas é estar pertinho do outro também, né? O cristianismo se faz sentido nessa relação comunitária com todos os irmãos, não é mesmo? Bom, e agora para meditar um pouquinho sobre a frase de São Maximiliano Kolbe. Mas antes eu quero fazer só um agradecimento. Quero agradecer a Dona Lázara, que mora lá no Santo Amaro, que mês passado foi meu aniversário. Então ela me deu essa camisa de presente, essa camisa polo que eu estou usando hoje. E muito obrigado, Dona Lázara, pelo seu carinho. Ela que é minha grande amiga, que mora lá no Santo Amaro. Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Agora sim, vamos meditar a frase de São Maximiliano Kolbe nesta tarde abençoada de terça-feira. Olha só, é uma frase curta, bem simples, mas cheia de significado para os nossos corações. São Maximiliano Kolbe, que você está vendo aí na imagem, é este homem que tinha esse olhar sempre emblemático, cheio de fé e esperança. E é esse olhar que está relacionado com a frase de hoje, que ele diz o seguinte: o meu olhar está continuamente atraído por novos horizontes. O olhar de São Maximiliano Kolbe está atraído por novos horizontes. O que ele quis dizer com isso? São Maximiliano Kolbe, sobretudo, foi um homem preocupado com a evangelização. Quando ele fala que o olhar dele está sempre voltado, atraído para novos horizontes, o olhar dele estava voltado para as grandes obras do reino de Deus que ele queria ver concretizado na vida de todas as pessoas. São Maximiliano Kolbe, ele foi um homem incansável no anúncio do Evangelho, um verdadeiro missionário que levava a palavra de Deus para tantos corações. Por isso, hoje eu quero te perguntar, para onde o seu olhar está voltado? Qual é o horizonte que você deseja para a sua vida? Quais os projetos que você deseja realizar, se concretizar em seu coração? Assim como São Maximiliano Kolbe, que possamos ter esse olhar distante para a realidade do reino, distante no sentido de olhar realmente os novos horizontes, mergulhar no Evangelho de Deus e trazer para perto de nós, porque do contrário, nós ficaremos alienados, nós ficaríamos distantes do reino de Deus, e não é isso que Deus quer. Deus quer que olhemos sempre mais longe, é isso que eu quero dizer. Deus quer que olhemos sempre mais longe, sempre mais até onde o nosso olhar realmente consegue ir.
contemplar realmente o reino de Deus. Mas esse olhar não deve ser um olhar que fique parado, estático, sem nenhuma ação, sem nenhuma reação. Até mesmo nas Sagradas Escrituras, bem no início dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, os discípulos de Cristo, ficaram ali contemplando a ascensão de Jesus Cristo, ficaram olhando, estáticos, admirados, até que o anjo do Senhor apareceu a eles e disse: vocês vão ficar aí parados? Se movam, se mexam realmente. São Maximiliano Kolbe era esse homem realmente, que olhava para longe, que procurava sempre antever as coisas, que sonhava muito, mas sobretudo ele agia, ele batalhava, ele com suas mãos procurava construir um reino de Deus, trazer o céu para perto de nós. Madre Teresa de Calcutá, esse outro grande exemplo de evangelização, de santidade, ela dizia: mais vale as mãos que trabalham que as bocas que rezam. É uma frase doída às vezes para nós, porque parece que a oração não é importante. Não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que sim, a oração é muito importante, mas é importante também a caridade, né? É importante o amor, é importante você colocar em prática a sua oração. Como fez São Maximiliano Kolbe, o meu olhar está continuamente atraído por novos horizontes e bem de acordo com as próprias Sagradas Escrituras. Porque lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo é muito clara: ide e evangelizai a toda criatura. É muito linda quando contemplamos a vida dos santos, porque nos deparamos justamente com essa realidade. A vida de um santo não distancia, não é diferente do que diz a Bíblia. Muito pelo contrário, a vida de um santo está escrita nas próprias Sagradas Escrituras através da sua vida. Da forma como ele viveu essa santidade, da forma como ele viveu os valores do Evangelho de Deus. Então, São Maximiliano Kolbe foi este missionário que evangelizou a todas as criaturas, como foi a ordem do próprio Jesus Cristo nessa passagem que eu acabei de citar. A quem você tem evangelizado nessa tarde? A quem você tem permitido ouvir a palavra de Deus também? Porque nós também precisamos nos abrir para o outro também falar de Deus para nós. E assim, nessa relação de diálogo, de conversa, juntos vamos construir a nossa fé, a nossa unidade, vamos amadurecer na fé. Porque a fé não é apenas uma parte falar. A fé é esse momento de experiência também, do testemunho, da troca de experiências, de um segurar na mão do outro, um se apoiar nos momentos de dificuldade, nos momentos de queda realmente, porque Cristo quer que sejamos sempre nova criatura, que sejamos nova criatura em nosso Senhor Jesus Cristo. Passou o que era velho, deixa passar tudo que era velho, eis que tudo se faz novo, que tudo possa se fazer novo em sua vida, meu irmão, minha irmã, que esta frase de São Maximiliano Kolbe possa entrar em seu coração e dar muitos frutos. São Maximiliano Kolbe, que foi um franciscano, seguindo os passos de São Francisco. São Francisco também foi este outro gigante da evangelização. Ele que evangelizava realmente não só as pessoas, mas a todas as criaturas, animais, né? São Francisco, ele evangelizava os animais. Quando os homens não queriam ouvi-lo, ele pregava para os animaizinhos e todos ouviam, paravam para escutar o que ele tinha a dizer. É muito bonita como quando paramos também para refletir sobre a vida de São Francisco, que revolucionou a igreja, que propôs essa reforma da igreja, de uma igreja muitas vezes presa a dogmatismos, a preceitos e muito legalista daquela época. Veio São Francisco e Deus disse para ele, né? Jesus disse, né? Transforma, renova a minha igreja, né? Reforme a minha igreja. E foi isso que ele fez. Que possamos nos inspirar, portanto, nestas pessoas a construir o evangelho do reino, a construir sempre uma vida mais justa, mais solidária, comprometida com os valores do reino. Vamos fazer então a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós.
Muito bem, agora eu quero chamar o Padre Reginaldo Padilha para falar conosco um pouquinho sobre conversão. Pode se aproximar da gente. Padre, tudo bem com o senhor? Adoro, beleza? Que bom te ver, Sua cara. bênção. Quanto tempo, né? Pois é. E agora estou aqui hoje para falar um pouquinho desse tema, né, tão importante, nesse tema da quaresma que estamos vivendo. Na própria Sagradas Escrituras, nas primeiras falas de Jesus Cristo, logo quando ele volta daquele momento que ele passa 40 dias e 40 noites rezando em jejum, ele diz, né, converta-te, porque o reino de Deus se aproxima. É muito forte essa frase realmente, né, importante sobre esse momento marcante na história da vida de Cristo. Então, como poderíamos definir, assim, já que estamos entrando nesse assunto, a conversão, né? O que é a conversão? De uma maneira muito simples para que todos possam compreender, conversão nada mais, nada menos do que uma mudança, né? Às vezes nós convergimos, pegamos uma rua errada e fazemos a conversão para tomar a rua certa, né? Dentro da experiência cristã, da religião, é uma oportunidade que nós temos de perceber qual é a nossa limitação, né? Perceber qual que é a nossa fragilidade, reconhecê-la, que é o mais importante, né? E dar um novo sentido para a nossa vida. Talvez quando Jesus fala convertei-vos porque o reino de Deus está próximo, é justamente isso, né? É eles dar a oportunidade do povo perceber naquilo que eles estavam acreditando. E lembrando que, eu abro um parênteses aqui, os fariseus e mestres leis pregavam um Deus que era um Deus castigador, um Deus carrasco, um Deus que pune. A lei do puro e do impuro fazia muito isso com as pessoas, né? E Jesus não. Pregava que Deus era um Deus amor, um Deus bondade, um Deus que é capaz de tocar, um Deus que está na presença, né? Um Deus que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Um Deus que traz o ser humano para o seio, para o meio da comunidade, né? Faz com que aquele doente, o cego, tivemos agora o cego agora de nascença, ou seja, recuperou a vista, mas trouxe ele para o meio da comunidade. Então é mais ou menos essa oportunidade, é perceber aquilo que nós precisamos, as nossas fragilidades, reconhecê-la e fazer de modo diferente no dia a dia. Padre, é possível uma pessoa se converter da noite para o dia? Assim, se converter dessa forma? Adamo, para Deus nada é impossível, mas eu prego que a conversão ela não é um passe de mágica. E também não é da noite para o dia, mas ela é um processo. Nesse processo, eu tenho a oportunidade de perceber, de me autoconhecer, de valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, as minhas qualidades, as minhas virtudes. E aquilo que eu preciso melhorar, eu vou exercitar no dia a dia. O problema do ser humano é que nós, muitas vezes, achamos que nós somos perfeitos demais, né? E é mais difícil quando nós não temos essa sensibilidade e abertura para reconhecer que nós somos frágeis. Já ouviu falar que ninguém gosta de falar das suas limitações? Verdade. Porque é um espinho que nós trazemos dentro de nós, porque o ser humano é assim, né? Ninguém fala, nós falamos das nossas qualidades, das nossas virtudes. Se a gente for falar, só falamos aquilo que é bom, mas também nós temos algo de ruim em nós. Às vezes nós somos egoístas, vaidosos, né? Sempre temos uma fragilidade que precisamos melhorar. E quando nós tomamos consciência disso, é uma cura. Eu chamo de cura e libertação, né? E talvez a santidade, Santo Agostinho é muito 10, e você enfocava, né, essa questão dos santos que não foram tão diferentes de nós, né? Falava muito bem isso, que a santidade começa justamente à medida em que nós acreditamos que nós não somos perfeitos. Que perfeito é só Deus, mas nós temos a oportunidade, diante das fragilidades, acolhê-las e trabalhá-las no dia a dia. Isso é conversão. E São Paulo ele passou por esse processo, digamos, de conversão da noite para o dia, entre aspas, mas ele passou também por esse processo de amadurecimento. Exato. Na fé, né? São Paulo literalmente caiu do cavalo, né? Tem a expressão, porque ele, de uma viagem para Damasco, ele cai do cavalo e ouve a voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Lembrando que São Paulo, ele era um oficial romano, ele perseguia os cristãos, e depois dessa viagem, depois dessa experiência de Jesus Cristo, ele torna-se um anunciador da Boa Nova, né? E lembrando que, por ser
por ter cidadania romana, falava muito bem o latim, muito bem o grego. Era o intelectual da época. Intelectual da época, falava muito bem o aramaico, então ele passava, né, ia em todas as comunidades, não tinha dificuldade de pregar o evangelho, né? Mas ele soube olhar a sua limitação. Eu acredito que essa expressão cair do cavalo não é simplesmente somente você ter consciência daquilo que você precisa melhorar, mas aquele tempo de maturação também, né? Assim como nós temos também, que é o tempo da quaresma. Eu acho tão bonito, Adamo, quando nós fazemos uma experiência assim. O tempo da quaresma nos ajuda, a partir da caridade, da oração, né, e do jejum, nos ajuda, essa dimensão nos ajuda. Mas a palavra de Deus nos ensina muita coisa. Né? E aquilo que nós rezamos, você falou muito bem, é aquilo que nós devemos praticar no dia a dia, o que muitas vezes não é fácil, mas também não é impossível. E São Paulo, ele, quando teve esse momento da conversão, logo que ele, em seguida, o que ele fez? Foi se encontrar com os apóstolos, que é quem realmente teve essa experiência de conviver com Jesus Cristo. Em Gálatas deixa muito claro isso, que ele passou um tempo com São Pedro, né? O primeiro papa da igreja. Então, teve realmente esse processo realmente, né? de compreensão, de catequese, na verdade. Até mesmo de né? perceber, entender o que tinha, o que foi aquilo que aconteceu com ele. Né? Eu acho que isso foi muito importante. E para nós é um baluarte da igreja. Né? Se nós tivemos Pedro, né, que foi a rocha firme que permaneceu em Jerusalém, do outro lado nós temos Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, né, o apóstolo que anunciava Jesus Cristo de uma maneira muito simples, né, que todos compreendessem. Enfim, um grande É interessante se a gente analisar realmente que Paulo chegou a ficar cego. E hoje muitas pessoas, quando começam na igreja, passam por esse momento, entre aspas, digamos assim, de cegueira, só que você precisa abrir os seus olhos, como o São Paulo fez também nesse processo de amadurecer a fé. Né? Você não pode ficar só cair do cavalo e não passar por esse momento de catequese, de evangelização, senão sua fé fica cega. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Muitas pessoas, e aqui eu abro um parêntese, muitas pessoas que têm fortes emoções espirituais, participando de retiros, participando de encontros e participando também de acampamentos e outros retiros, né, que tem um final de semana diferente na sua vida, né, a pessoa sai pisando em ovos de lá, né, sai flutuando, mas chegar lá fora... se depara com a realidade. Se depara com a realidade, exatamente, e ver com que aquilo muitas vezes é uma mensagem, uma oportunidade que ela tem de perceber aquilo que ela era e o que ela tem para enfrentar. Né, que não é um mar de rosas, mas que tem os seus orvalhos de espinhos. Né, que tem que enfrentar a dificuldade, lidar com o ciúme, lidar com a vaidade, lidar com aquela pessoa que pensa diferente de você. E aí, como é que você vai fazer? Vai ignorar? Vai brigar toda hora? Como é que você vai compreender isso? Então, essa é a maturação necessária, de compreender aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós vamos intensificar no dia a dia. É por isso que eu queria saber também como conviver com o neoconvertido. Neoconvertido, quando eu uso essa expressão, é aquela pessoa que acabou de se converter, né, e se torna aquela pessoa às vezes chata, proselitista, fica tentando insistir, fala toda hora do reino de Deus, quando na verdade, assim, às vezes nós também conhecemos, mas aquela pessoa passou de repente por essa experiência e quer o tempo todo falar de Jesus Cristo. Mas vamos falar depois do intervalo sobre esse tema dos neoconvertidos e também um pouquinho mais sobre a questão da conversão. E se você tiver alguma pergunta, algo relacionado ao tema, ou de repente gostaria de pedir uma bênção do Padre Reginaldo, você pode ligar para nós no 3349-1015 ou mandar um WhatsApp também. Daqui a pouquinho a gente está de volta.